Hello, everybody. Welcome to our English class today. We want to talk about the word to. Hoje queremos falar sobre a palavrinha to, que aparece em várias situações. Vamos fazer duas coisas. Primeiro, vamos olhar o texto, que vocês já conhecem da nossa outra aula, ok? E aí, depois, vamos olhar a palavra to. Eu vou ler esse texto de novo, devagar, e vocês em casa podem ler também para praticar a pronúncia. In October 2007, there were huge wildfires in California. Trees, grass, and bushes were on fire. Many firefighters came with big engines, helicopters, and planes. For the people who lived in the area, the situation was dangerous. Herbert and Cheyenne had a house on Hill Street, outside the town and right next to the forest. When they saw the fire on TV at 3 p.m., they were afraid it could reach their house. At 5 p.m., they decided to flee and left all their belongings behind. Hours later, the fire arrived indeed. Até aqui vocês já conhecem o texto. Tem mais uma parte. The firefighters arrived at 8 p.m. and did everything to extinguish the flames. Equipped with helmets and special clothes, they worked hard and saved Herbert's and Cheyenne's house. Este é o happy end, esse é o final feliz da nossa história, ok? Nós usamos essa história para olhar, ou esse texto, para olhar três palavrinhas. In, on e at, né? E se vocês estiverem na dúvida sobre quando se usa in, quando on, quando at, pulem para o vídeo da semana passada, porque ali está tudo explicadinho. Eu vou só dar uma repetição rápida aqui. In, a gente usa para dizer in June, in 2007, in California, in the house. On aparece com dias, on Monday. Também aparece com on TV ou ruas, on Hill Street. E o at aparece com horas, at 3 p.m. E com lugares específicos, at the airport, por exemplo. In, on e at são as três palavras que olhamos na semana passada. Hoje, queremos olhar o to. E, para fazer isso, vamos olhar uma frase que aparece no texto. Porque a palavra to aparece em duas situações. Essa aqui vai nos mostrar a primeira, antes de verbos. A frase é a seguinte. The firefighters arrived at 8 p.m. and did everything to extinguish the flames. To extinguish. Aqui, o to, a gente traduz ele com para. Eles fizeram de tudo para extinguir o fogo. Outro exemplo. I like to watch TV, but I don't like to read books. To watch TV, to read books. Eu gosto de assistir TV, mas eu não gosto de ler livros. Aqui, a mesma palavra, a gente traduz ela com de. E tem mais uma. She wants to speak English fluently. She wants to speak English fluently. Ela quer falar inglês fluentemente. Três frases, 3 vezes a gente usou a palavra to com um verbo depois. E nos 3 casos a gente usa uma tradução diferente. Uma vez tem o significado de, outra vez tem o significado de para, e na terceira vez, sei lá, não tem tradução nenhuma. Simplesmente some a palavra. Confuso? Mas não é tão difícil assim. Vamos dar uma olhada. Segue tudo uma regra bem clara. É o seguinte.
A questão é olhar a função da palavra to e não a tradução literal. A gente não se importa com o português agora. Vamos olhar a função na frase em inglês, ok? I like to watch. I don't like to read. She wants to speak. The firefighters did everything to extinguish. Em todas as frases, a gente tem uma coisa em comum. Tem um verbo aqui, I like, eu gosto, e tem outro verbo aqui, que está no infinitivo. Eu gosto de assistir, eu gosto de ler, eu quero falar. Né? Então, sempre tem um verbo conjugado aqui, conjugado porque ele está adaptado à pessoa. I like, she wants. E tem um infinitivo, o segundo verbo que vem aqui depois do to. Aqui é a mesma coisa. Did é o verbo conjugado e aqui extinguish, ele está no infinitivo, quer dizer, na forma base. Né? Então, quer dizer que em todos esses casos, o to é usado para indicar que o verbo que segue está no infinitivo. To watch, to read, to speak, to extinguish, tudo infinitivo. E por que o to? Vamos fazer um pequeno excurso aqui. Agora sim, vamos comparar português e inglês. Em português, o infinitivo é falar. Em inglês, to speak. Primeira pessoa, eu falo. I speak. E segunda pessoa, você fala. You speak. A gente pode continuar essa lista agora, mas aqui já é o suficiente para mostrar o que eu quero mostrar. Como vocês sabem que esse aqui é o infinitivo e esse aqui não? Vocês reconhecem pelo finalzinho dos verbos. Falar, AR no final, infinitivo, forma base, né? Eu falo, primeira pessoa, tem um O no final, e a segunda pessoa sempre tem um A no final. Muito claro para reconhecer. Só que no inglês, não tem isso. No inglês, todos os verbos têm tem o mesmo final, não muda. Só muda na terceira pessoa, quando você coloca um S, né? She speaks, ela fala. Mas tirando isso, todos os verbos, em todas as situações, parecem iguais. Então, se não tivesse esse to aqui na frente, a gente não conseguiria saber que é infinitivo. E por isso que a gente precisa do to, para indicar que o verbo está no infinitivo. E olhando assim, sabendo disso, na verdade, o inglês é muito mais lógico que o português, porque essas 4 frases são iguais, é a mesma estrutura de frase. Né? Tem um verbo conjugado e depois tem um infinitivo. E para ligar os dois, a gente coloca um to. E sempre é a mesma coisa no inglês. Quem dificulta é o português, porque ele usa uma tradução diferente para cada uma dessas situações. Eu gosto de, eu odeio, eles trabalham para. Então, é o português que faz com que todas essas frases pareçam diferentes, quando, na verdade, a estrutura é a mesma. E o to, ele sempre está aqui na função de mostrar que esse verbo aqui e esse verbo aqui, esse aqui também, que esses verbos estão no infinitivo, ok? Então, sabendo essa regra, começa a ser bem lógico. E tem mais uma situação quando o to aparece. E eu acho que essa situação é um pouco mais clara ainda. Porque o to, ele também pode aparecer como preposição. Exemplo, we go to the judo class every Tuesday. Vamos à aula de judô. Aqui usamos o to para indicar um destino. Significado a, né? Outro exemplo, we gave the news to them. Nós demos as notícias a eles. Aqui, entregamos uma coisa para alguém. Também usamos o to, sentido de a. It's about 200 meters from the office to my house. São mais ou menos 200 metros do escritório até a minha casa, a minha casa. Né? Aqui falamos de uma distância. E o to também aparece nesse sentido até o a. E tenho mais uma. He takes English classes from 8 p.m. to 9 p.m. Aqui, o to aparece para ligar o início e o fim de um período. Ele faz aulas de inglês das
8 horas até as 9 horas. Ok? Em todas essas frases, o to tem um significado de a ou de até em português. Em todas essas frases, ele aparece como uma preposição. Ok? E aqui também. I prefer going to the movies to staying at home. Aqui comparamos duas coisas e para a comparação também usamos o to. Aqui traduzimos como do que. Né? Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. Eu preparei um pequeno resumo. Então, o to pode aparecer em duas situações, como preposição ou para indicar um infinitivo. Como preposição, ele tem um significado de a, até ou também do que, no caso aqui, de comparar duas coisas. Ok? E ele também pode aparecer para indicar um infinitivo, para indicar que um verbo está no infinitivo. Muitas vezes, ele aparece para falar de um motivo ou de um propósito nessa função. Eu vou dar um exemplo. I learn English to find a good job. I learn English to find a good job. Eu aprendo inglês para encontrar um bom trabalho no futuro. Para, no sentido de um motivo, de um propósito. Muitas vezes, ele tem essa função. Bom, hoje vocês aprenderam a usar a palavra to, que às vezes aparece como preposição e às vezes aparece para indicar um infinitivo. E como ela tem tantas funções, às vezes a gente acha, nossa, que tanto to no inglês? Mas é por isso, porque tem muitas funções. E a minha dica é não ficar tão preso na tradução que essa palavra tem, porque vocês viram, né? As traduções podem ser diferentes, dependendo da situação. Então, melhor a gente pensar na função que essas palavras têm na frase, e aí também vai dar para entender o significado que tem, ok? Eu preparei um pequeno exercício para isso. Aqui tem várias frases e em todas elas não tem nenhum to. Em algumas situações, devia ter um to. Então, a sua tarefa é inserir o to quando ele é necessário. Eu acho que é um bom exercício para praticar exatamente isso e entender a função do to nas frases. E na semana que vem, a gente se vê e a gente fala sobre isso. See you next week. Bye bye.